né, é um processo, assim, seria um processo longo para poder registrar os manuscritos. Então, assim, como que eles foram registrados originalmente? Originalmente, eles foram registrados primeiro através do papiro. O que é o papiro? O papiro era uma espécie de papel primitivo, tirado do caule de uma planta. Essa planta era uma planta aquática. Quando a gente lê o livro de Gênesis e a gente vê que a mãe de Moisés coloca ele no rio, ela não coloca ele no rio, ela coloca ele no meio do junco. Esse junco que é a planta da qual é extraído o papiro. Esse junco que é citado na Bíblia é uma planta aquática, né? Moisés foi colocada no rio, então é exatamente essa planta que dá origem ao papiro. É uma espécie de papel primitivo feito com caule de uma planta da grossura de mais ou menos um braço. É esse junco que cita em Gênesis. Cortada em finas talas, aqui tem desenho, e enroladas em torno de uma vara. Então, por isso é que os escritos no Antigo Testamento eles são chamados de rolo. A gente vai ver em Jeremias várias vezes, eu acho que é um dos livros que mais cita o rolo. Jeremias 36:2 mesmo é um dos versículos de Jeremias que faz referência ao escrito bíblico como um rolo. Ele recebe esse apelido de rolo porque eles eram enrolados nas varas e ele ficava nessa posição de rolo. Os papiros são os documentos mais antigos que possuímos. Em sua maioria datam do século III e são os papiros do Novo Testamento, diga-se de passagem. A maioria não são nem textos inteiros, são fragmentos de texto. Não se tem os originais inteiros. Essa planta, esse junco, ele ainda existe na região. Até hoje essa planta nasce na região ribeirinha, onde toda a história bíblica foi narrada. Ainda hoje essa planta é uma planta típica e existe lá. Mas graças a Deus que inventaram o prego. O pergaminho. O pergaminho já é a versão mais moderna que se tinha na época para fazer os registros bíblicos. O pergaminho era feito com pele de animais, geralmente pele de cabra ou carneiro. O uso deles, por que ele recebe esse nome? Porque a primeira vez que alguém ousou tentar colocar uma pele de cabra lá para secar, para ver se dava certo para fazer um manuscrito, foi na cidade de Pérgamo. Então o pergaminho recebe o nome de pergaminho porque ele tem origem de Pérgamo. Eles eram postos em cima do outro, formavam um bolo, em grego significa teuchos, de onde vem a palavra Pentateuco. Antes da invenção da imprensa, os livros eram copiados à mão, e isso fazia com que eles fossem muito caros. E isso fazia com que os exemplares fossem muito poucos. Com a invenção do prelo, aí a Bíblia começou a ser produzida em larga escala. E o primeiro livro a ser impresso foi exatamente a Bíblia. O primeiro livro a ser impresso pelo prelo foi a Bíblia. Quando veio a invenção da imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. A providência na transmissão do texto. Aqui tem, deixa eu ver, o vocábulo Bíblia já foi. A providência na transmissão do texto. Podemos ver claramente a providência de Deus na transmissão do texto das Escrituras Sagradas. Ela é em si mesma uma combinação absurdamente fantástica. Cerca de 40 homens escrevendo assuntos que muitas vezes não conheciam, sobre pessoas e coisas que ainda não existiam. Como a gente vê o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele é um livro, o livro mais messiânico que tem, é o livro do profeta Isaías. Então aqui é um homem escrevendo sobre coisas futuras que ele não viu e que ainda não existiam. Amém? Isso só é possível através do quê? Da providência de Deus para que aquele texto seja transmitido. Descrevendo detalhes assustadores, descobertas e fatos que só viriam a existir milênios depois.
Uma diversidade nunca vista de escritores, lugares, circunstâncias e tempos compondo uma mesma obra, sem sequer se conhecer. Diferentes em tudo, escravos como Ezequiel em terras longínquas, reis como Salomão em palácios suntuosos, alguns semi-analfabetos como Jeremias, outros doutores como o apóstolo Paulo, pescadores como Pedro, médicos como Lucas, poetas como Davi, visionários como Daniel, líderes de multidões como Moisés e prisioneiros solitários como João na ilha de Patmos. Então, assim, para a gente ter um apanhado de como, sem a inspiração divina, seria impossível reunir 66 livros e fazer a coerência deles, eu vou colocar ali, que isso não está no apostila, porque é muita coisa. A gente, o pastor Carlinhos fala, a gente fica lendo e compilando, aí eu mando para ele, aí ele corta e manda para mim de volta, e depois, hoje eu recebi um presente, eu colocava 20 páginas, a apostila já estava pronta, que é a de ética. Então, o Antigo Testamento, vamos começar por ele. Ele tem 39 livros, né? A gente tem o Antigo Testamento, 39 livros, e temos o Novo Testamento, 27 livros. Então nós temos no nosso cânon sagrado 66 livros. Eu estou frisando muito esse no nosso cânon sagrado, por quê? Porque a gente vai passar aqui nesse estudo, a gente vai passar pela Bíblia Católica, a gente vai passar por vários acréscimos que para a gente não é considerado canônico. A gente vai passar pelos apócrifos, alguns deles para a Igreja Católica são livros considerados pseudo-canônicos, alguns foram cortados, outros ficaram. Então a gente vai estudar um pouco da história da Bíblia nas próximas aulas. Então é por isso que eu estou frisando bem na nossa Bíblia, porque nem todo o material que a gente vai encontrar por aí, para outras religiões pseudo-cristãs, tem a mesma numeração. Então a gente tem um apanhado de escritores. Escritores, porque o autor é um só, que é Deus. Então a gente tem aqui Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um líder político. Deixa eu enumerar eles aqui. A gente tem Moisés, a gente tem Pedro. Isso aqui a gente está falando em questão de atividade. Das atividades deles. A gente tem Pedro, o pescador. A gente tem Amós, que foi o boiadeiro. Só para a gente ter alguns exemplos. A gente tem Josué, que foi um general, já foi um general que ajudava Moisés na batalha, depois se tornou líder do povo. A gente tem Neemias, que era o quê? O copeiro do rei, um escravo, no exílio, como copeiro do rei. A gente tem Daniel, escravo também, vivendo no exílio, como primeiro-ministro. A gente tem Lucas, um médico que não era judeu. A gente crê que Lucas tinha a mãe judia e o pai grego. Ele não era de todo grego. Salomão, um rei. Salomão era rei. Davi era rei, pastor de ovelhas, músico, poeta. A gente tem aqui Mateus, profissão, coletor de impostos. Devia ser uma pessoa muito amada. A gente tem aqui, eu vou parar por aqui. A gente tem aqui Paulo, né, que a gente já falou, que era um rabino. A gente tem Jeremias, praticamente um analfabeto. Então, isso aqui a gente tem os escritores da Bíblia e as atividades. Agora a gente tem os lugares diferentes. Moisés,
escreveu a Bíblia no meio do deserto. É só para a gente ver assim, a diversidade dos autores e como que tem uma coerência do início ao fim no meio dessa diversidade toda. Se a gente pegar 40 pessoas, cada uma vivendo num lugar diferente, numa época diferente, com uma instrução diferente, uma cultura diferente, profissão diferente, a diversidade diferente, ou em tempos bons falar, cada um escreve um livro, agora junta. Gente, não ia dar uma coisa coerente. Então a Bíblia, isso aqui é só para testificar que a coerência da Bíblia, ela não pode existir a não ser pela inspiração do Espírito Santo. Jeremias, cadê você, Jeremias? Está aqui. Escreveu uma masmorra. Quer dizer, Salomão escreveu no palácio. Esse aqui escreveu em tempos de paz. Davi, sempre em tempos de guerra. Porque Davi foi um homem de guerra. O filho dele teve paz. Daniel também, cadê você, Daniel? Daniel também escreveu no palácio. Vamos ver quem mais aqui. Paulo escreveu grande parte das epístolas na prisão. Acho que ele não estava na prisão, ele estava sendo perseguido. Lucas, ele escreveu viajando. Lucas, ele era um seguidor de Paulo. Lucas, ele escreve o Evangelho e depois Lucas escreve o livro de Atos. Na verdade, no original, o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. E você vê que ele começa a escrever, e ali ele está falando sobre tudo que vem acontecendo na igreja primitiva no contexto geral. E de repente Lucas para e ele começa a escrever somente sobre Paulo. Por quê? Lucas, ele era um seguidor de Paulo. E ele acompanhou Paulo em várias viagens missionárias. A gente não está dissecando o livro de Atos aqui, mas se a gente lê o livro de Atos, vocês vão ver que algumas vezes onde Lucas é citado, ele coloca o nós. E nós partimos, ele é o autor. Nós partimos por quê? Porque ele estava junto. A viagem missionária em que Paulo fica hospedado na casa dele. Então, Lucas, ele escreveu sempre viajando, ele era um seguidor de Paulo. Por isso que o livro de Atos começa ali, né, em Jerusalém, e começa a falar dos feitos dos discípulos, de Estevão, da morte de Tiago e de Pedro, e de repente para, e Paulo é o centro da atenção e fica até, não fica até a morte de Paulo, porque o livro de Atos não se encerra com a morte de Paulo. O livro de Atos ele se encerra com Paulo na prisão, declarando como ele ainda teve favor de Deus naqueles 2 anos que ele ficou ali. Ele alugou um lugar, ficou sob custódia de um soldado que tomava conta dele lá, mas ele tinha liberdade para receber quem ele queria, para pregar o Evangelho. Ele ficou ali fazendo a obra e o livro de Atos se encerra ali, mas a gente sabe que logo em seguida houve a morte de Paulo. Mas vamos voltar aqui para os autores da Bíblia. João escreveu na ilha de Patmos. Jeremias era o que aí que você contou? Ele escreveu, era analfabeto, escreveu uma masmorra. A minha letra não é ruim não, tá, gente? Ela até dá para passar, mas ele escrevendo correndo, ela vai ficar... A gente, quando digita, eu estou desaprendendo a escrever. Porque você digita, você vai escrever, você tutor. Eu tinha uma letra linda. Mas ela está ficando aqui como eu coloquei. Um escreveu em tempos de paz, outro escreveu em tempos de guerra. As circunstâncias, alguns escreveram em tempos de alegria. A gente vê um Salomão escrevendo em tempos de alegria e em tempos de tristeza. Porque os escritos de Salomão, eles detonam o declínio de Salomão espiritual. Então os momentos também eram diferentes. A gente tem um Jeremias, coitadinho, ele só escreve tristeza. Até a brincadeira de se chamar Jeremias, profeta chorão, né? Por causa das lamentações de Jeremias. Vai passar o que ele passou, para ver se não chorava também. João fazia o quê? João escreveu na ilha de Patmos. A atividade não está por quê? João, quando ele começou a seguir Jesus, João era menino. João deveria ter aproximadamente uns 16 anos quando ele vai seguir o ministério junto com os apóstolos. Pedro não, Pedro era um homem, trabalhava, um pescador. João não, João era uma criança. Assim, para mim, a gente vê como uma criança, né? É uma criança.
Hoje em dia ainda está tudo mais evoluído. A inocência que se tem aos 16 anos não era a inocência que se tinha 16 anos atrás. Tanto é que se quer até emancipar e se declarar maioridade a partir dos 16 anos. Naquela época era-se muito mais ainda. E João era uma criança. E ele resolve largar tudo e seguir Jesus. Então João, ele não tem nem profissão. João é discípulo desde o existir dele. E ele é o apóstolo que Jesus amava. A palavra diz que ele repousava no peito de Jesus. Jesus, no ministério terreno dele, João era o filho de coração de Jesus. É por isso que havia, Deus não faz acepção de pessoas, mas havia uma predileção em relação a João pela pureza, pela ingenuidade, pela pouca idade de João. E isso se manifesta no ministério de João. Não adianta, a gente vai por outro caminho, né? Mas achei. A unção é transferida, então a unção é diferente. Você vê que isso se manifesta claramente nas características do ministério de João. Quem é João? João é o profeta que Jesus amava. Quem é o discípulo João? João Evangelista. É o discípulo do amor. Todos os outros escrevem os evangelhos sinóticos de uma maneira similar. São tão parecidos, apesar de não serem iguais, que são chamados sinóticos. O evangelho de João é o evangelho do amor. Ele apresenta a salvação, o Filho de Deus, o amor de Deus enviando seu Filho para morrer por nós. A epístola de João, ela começa: filhinhos. Aquilo que ele recebeu da parte de Jesus, ele se retrata no ministério de terreno de João. No ministério terreno não, só quem tem ministério fora daqui é Jesus. No ministério de João, aquilo que ele recebeu se retratou no ministério dele. Ele é o apóstolo do amor. Então a gente não coloca a atividade dele ali, porque João, ele já menino, já foi atividade, seguidor de Jesus. Dali ele já escolheu a melhor parte. Sobretudo. Esse apanhado, e se a gente for pegar cada um deles, a gente vai ver que cada um tem uma característica muito peculiar. Você vê um Oséias, né? Que Deus manda ele se casar com uma prostituta para mostrar para Israel o que ela fazia em relação à fidelidade dela com Deus. Então, assim, a gente tem histórias. A Bíblia, ela é um livro, assim, que tem tudo. A Bíblia, ela tem estupro, ela tem romance, ela tem guerra, ela tem paz, ela tem tudo. Tudo que você, pra quê? O povo tem que assistir novela, pra quê? Gente, o melhor das histórias do mundo hoje tem tudo que você na Bíblia tem. E é impraticável que tantas pessoas, em tantas situações diferentes, cada um na sua época, escrevessem e no final as coisas fossem integradas da maneira como a gente conhece. Você lê a Bíblia, ela faz sentido do início até o fim. A Bíblia toda é o quê? Deus mostrando desde Gênesis que o homem, por si só, ele não consegue, não cair. E ele dá as leis para mostrar para o homem que sozinho ele não conseguia seguir. Ele ensina ao homem que o pecado do homem só pode ser expiado através do sangue. Lá em Gênesis ele já faz uma promessa de que aquela queda ia ser reparada. E ele começa ao longo da Bíblia a colocar o plano dele em prática, que é o plano de redimir o homem. Em Abraão, ele já promete que ele iria alcançar nós, os gentios. Eles não entenderam isso, achavam que a promessa era só deles, mas em Abraão isso já foi prometido. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Não foi uma promessa para Israel, foi uma promessa para nós também. Eles são um povo, assim, gente, eu amo de tudo, amo. Assim, eu tenho uma amiga que assim, ela tem um coração missionário e o sonho dela é ir para a Palestina para o meio da guerra e evangelizar. Deus que a abençoe. Entendeu? Deus que a abençoe. Mas assim, mas ela não gosta, assim, ela tem uma rejeição por
judeu. Eu falo para ela, como que eu vou rejeitar judeu? Meu melhor amigo é judeu, de nascença. Né? Ele escolheu nascer, né? E manda orar pela paz de Jerusalém, que Deus abençoe quem orar pela paz de Jerusalém. Mas ela, enfim, ela rejeita. E assim, eu tenho verdadeira paixão pelos judeus, pela cultura deles. Assim, eu já falei que eu tenho vontade assim, de entrar numa sinagoga e assistir, porque assim, gente, é tudo muito lindo. Infelizmente, o tempo deles ainda não chegou, mas o tempo deles vai se cumprir. Há uma promessa para Israel e ela vai ser cumprida. Né? Ela vai ser cumprida, ainda que a gente tenha, né, alguns questionamentos a respeito do tempo em que isso vai se cumprir, apocalipticamente. A gente não vai entrar nisso aqui, mas essa promessa ela vai se cumprir. Agora, eles, por algum momento, eles ficaram assim um pouco soberbos espiritualmente, porque eles acreditavam, pô, Deus escolheu a gente, separou das outras nações, fez promessa, todo o resto é tudo lixo. Tanto é que quando Deus quer convencer Pedro que ele precisa pregar com os gentios, o que ele faz? Ele tem que tratar direto com Pedro. Pedro, não considere tudo que eu santifiquei. Diz que Pedro não queria de jeito nenhum. Não, é para nós. O Messias é nosso, ele veio para nós. E não é verdade. A gente já vê desde o início a promessa de Cristo, de Gênesis até o nascimento de Jesus. A Bíblia é indestrutível. Uma porcentagem muito pequena de livros consegue sobreviver além de um quarto de século. E uma porção ainda menor dura um século inteiro. É insignificante os livros que são lembrados depois de 1000 anos. A Bíblia tem sobrevivido a vários milênios. Nenhuma literatura, nenhuma obra literária sofreu mais perseguições do que a Bíblia. No ano de 303, o imperador Dioclésio, alguns chamam de Diocleciano, decretou que todos os exemplares da Bíblia fossem queimados. Entretanto, todos aqueles que tentaram destruir a Bíblia foram destruídos, seus algozes do passado jazem no pó da terra, mas a palavra de Deus triunfou. Apesar de tudo, a Bíblia hoje é encontrada em mais de 1000 línguas diferentes, seja na biblioteca do rico, na encardenação de muitos, ou uma apresentação bem mais simples sobre uma mesa do pobre. É o livro mais lido do mundo. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu faço uma bagunça. Só o Senhor para me ajudar. A gente vai entrar aqui na formação do campo. A formação do cano, ela foi estabelecida por quê? Com o silêncio profético, muita literatura surgiu. Israel estava acostumada com Deus levantando profetas. Ela estava acostumada com esse cuidado de Deus. Mas Deus fez a obra que ele tinha para fazer, né? Curou Israel da idolatria, porque o remédio amargo deles foi o exílio. Quando eles voltam curadinhos daquilo ali. Se é um pecado que o judeu não comete mais, a idolatria. Eles ficaram curados daqui para sempre. Foi, mas foi um remédio muito amargo. E aí é necessário, então surgem os livros apócrifos, que a gente também vai passar por eles aqui. O que significa apócrifo? Significa o que o pastor Carmen acabou de falar aqui, é espúrio. É uma coisa que a gente não pode considerar sagrada, é um engodo, é uma farsa. Por que eles são considerados uma farsa? Porque nesses livros a gente vai encontrar coisas que não batem. Eu vou ler alguns pedaços de apócrifo para vocês. Existem espadas de aço em era de bronze, existem algumas coisas assim que eram impossíveis de acontecer. Então a gente vê que aquilo ali foi escrito numa época muito posterior e atribuído a autores do passado, mas que não tem como a autoria daqueles livros serem verídicas. Então nós não consideramos esses livros como sagrados, não só por isso. Não é só por isso que o livro é considerado sagrado. Vamos lá. A palavra cano... Só para entender, o exílio que a senhora se refere ao exílio na Babilônia? É o exílio da Babilônia. Por quê? Em 722 aconteceu o primeiro exílio, foi o exílio de Israel. Né? Quando Deus promete que não ia tirar o trono de Salomão, ele ia tirar o trono do seu filho, por amor a Davi.
Então se divide Judá, fica. Benjamim era uma filhotinho no meio do coração de Judá, então ele fica ali junto, se funde, passa a ser só Judá, chamado Judá. As demais tribos formam Israel. E aí começam os profetas, profetizando tanto para Israel quanto para Judá. Em 722, Israel ele é tomado pela Síria. E depois disso, não se há mais relatos sobre Israel. A nossa história com Israel ela acaba ali. Em 586, a Babilônia vem, Nabucodonosor, e toma Judá. Judá era o povo escolhido para que o remanescente de Davi nascesse. Havia uma promessa, a raiz de Davi viria de Judá. Deus ele teve tanto zelo com Judá que ele profetizou pelo meio dos profetas. Ele permitiu que Israel fosse na frente. De 722 a.C. até 586, olha quantos anos Judá teve de chance de observar o que estava acontecendo com o irmão dele, Israel, e se retratar. Mas não foi isso que aconteceu. Ele permaneceu na prostituição espiritual dele, na idolatria. Então vem Nabucodonosor e acontece o exílio da Babilônia em 586. A partir daí, eles retornam do cativeiro em 3 levas: Zorobabel, Esdras e Neemias. Vem em 3 levas os judeus, aqueles que quiseram vir. Alguns deles não quiseram vir, já tinham se estabelecido, estavam bem na foto lá onde eles estavam no cativeiro, não vão voltar, ficaram lá. Mas os que quiseram vir vieram com eles. Então, somente Judá. A nação de Israel passou a ser Judá. Não se ouve mais falar nas outras tribos. Entendeu? Ainda que eles tenham ficado dispersos e que haja a própria palavra de Deus, nos garante que há remanescentes das 12 tribos. Porque em Apocalipse há a promessa dos que serão salvos das 12 tribos de Israel. Então há remanescentes, mas historicamente, biblicamente, a gente se concentra em Judá. A gente não consegue ter um relato daquilo que aconteceu com Israel, como a gente consegue ter um relato detalhado daquilo que aconteceu com Judá, porque o propósito de Deus era o quê? Continuar o plano de salvação que viria de Judá e não das outras tribos. A palavra cano, ela tem origem na palavra cana. Aí a gente volta para o junco mais uma vez, né? O junco é uma espécie de cana que existe na região. Essa palavra, o junco, como vara, ele é usado para medir, para se fazer uma medida. Como a gente usa o metro na trena hoje, eles usavam a cana para poder fazer medidas. Não existia trena, não existia metro, eles usavam aquilo ali como medida. Então, a palavra cano, ela vem, que é o que a gente conhece como cano agora e depois cano sagrado. Ela vem do grego cano, que significa vara de medir. Por que vara de medir? Porque a gente crê que o cânon sagrado é a norma, ele serve de norma ou regra, serve de medida da nossa fé. Então tudo aquilo que foi passado para nos servir como regra, como medida, aceito como mais tarde, como uma regra de fé, um padrão, tá? Achei a palavra. É a vara de medir. Então assim, quando você tem uma medida, você tem um padrão. O nosso padrão de medida é o quê? Metro. Então a vara de medir é um padrão. Então o cânon passou a se atribuir a tudo aquilo que era considerado dentro de um padrão sagrado para fazer parte do cânon bíblico do Antigo e depois do Novo Testamento. O cânon não é produto de uma reunião conciliar. Ela, num determinado momento histórico, gradual, foi um gradual reconhecimento da autoridade divina pelos judeus. Então essa coleção de livros foi agrupada e fixada pela igreja. Com o passar do tempo, a palavra toma sentido. Em 341, em Antioquia, cânon passou a designar todos os textos considerados de inspiração divina, possuídos de autoridade normativa para a fé cristã. Os demais textos eram considerados apócrifos. Aqui a gente fala agora. Como que um livro
era considerado sagrado. Eles faziam, para colocá-los no campo sagrado, eles fizeram um padrão também, né, uma regra. Então esse livro, ele, diante de tantos apóstolos, eles tinham que ter um critério.